TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós aqui mais uma vez iniciando nosso programa maravilhoso, Páginas da Bíblia, com mais um aprofundamento, mais um conhecimento, mais um avanço nesse nosso estudo maravilhoso do Pentateuco. Estamos estudando o livro do Gênesis e hoje nós contamos com participação ilustre, como sempre. Aqui ao meu lado, Maíla. Olá, que bom estar aqui com vocês. Ao vivo, pessoalmente e de forma virtual, com a nossa querida Amélia. Amélia, um bom dia, muito obrigada por sua participação. É muito bom estar novamente com vocês. Obrigada. Então, já sem nenhuma demora, vamos abrindo aqui, já estamos finalizando o capítulo 19. Finalizando o capítulo 19, nós vamos fazer ali o finalzinho, do versículo 30 até o versículo 38, e vamos tratar de algumas peculiaridades aí, né, Maíla? Bem interessante, né? Então, quem não tiver a Bíblia, pode acompanhar a leitura, e quem tiver, vamos iniciando. Então, como diz o texto, Ló subiu de Segor e se estabeleceu na montanha com suas duas filhas, porque não ousava continuar em Segor. Ele se instalou numa caverna, ele e suas duas filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai é idoso e não há homem na terra que venha unir-se a nós, segundo o costume de todo mundo. Vem, façamos nosso pai beber vinho e deitemo-nos com ele. Assim, suscitaremos uma descendência de nosso pai. Elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite, e a mais velha veio deitar-se junto de seu pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: Na noite passada eu dormi com meu pai. Façamo-lo beber vinho também nessa noite e vamos deitar-te com ele. E vai deitar-te com ele. Assim, suscitaremos uma descendência de nosso pai. Elas fizeram seu pai beber vinho também naquela noite, e a menor deitou-se junto dele, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. As duas filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai. A mais velha deu à luz um filho e o chamou Moabe. É o antepassado dos moabitas de hoje. A mais nova deu também à luz um filho e o chamou Ben-Amim. É o antepassado dos Bene-Amon de hoje. Encerramos assim o capítulo 19 com essa história diferente, inusitada, que nós vamos pedir primeiro aqui a Maíla, que nos faça assim uma situação, Maíla. O que levou a esse quadro que nós estamos vendo agora? Então, a gente tem que lembrar um pouquinho, lá no capítulo 19, tem a história de Ló. Ló é um parente de Abraão. Moram ele, a mulher e as duas filhas, os genros, na cidade de Sodoma. Lembrando que Sodoma e Gomorra, essas duas cidades aí vizinhas e próximas, eram cidades na antiguidade totalmente dadas a tudo que é pecaminoso, a uma vida totalmente desregrada, né? A perversidade, a perversão mesmo, ligada à sexualidade, tudo. E no capítulo 18 aparece Abraão intercedendo a Deus por essas pessoas. E aí ele diz, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão aparece intercedendo. E se tivesse lá 50 pessoas, o senhor destruiria? Não. 20, 30, 10, 5? Não. Então percebe o nível de degradação daquele povo, daquela cidade. E o capítulo 19, então, antes desse trecho que você leu, aparece inclusive Deus mandando aí
2 anjos até Sodoma. Essa tentativa de Deus de sempre querer o ser humano se converter, né? E até mesmo esses 2 anjos que tomam a forma aí de 2 homens, né? 2 rapazes. Até mesmo esses 2 anjos personificados quase que caem nas garras daquele povo pervertido, né? Então Deus pede a Ló e a família dele, porque vê ainda em Ló e na família uma possível semente de esperança e de pessoas que ainda são um pouquinho tementes a Deus. Né? Não é que Ló, as filhas, a mulher eram aí santos, mas pelo menos Deus vê aí a possibilidade de iniciar uma nova história com eles. Então ele pede para que eles saiam então dessa cidade, porque Deus vai destruí-las. E aí a gente tem aquela história, né, que Deus pede para eles saírem, não olharem para trás. E se eu não olhar para trás, significa não me prendo mais, não tenho saudade, não quero viver lá, tô indo, mas eu queria ficar. Acabou o passado. Acabou o passado. No entanto, a mulher de Ló tem essa atitude. Ou seja, olhar para trás significa eu tô deixando, eu precisava deixar isso mesmo. E aí a simbologia dela se tornar uma estátua de sal petrificada naquele passado, naquela maldade, naquela situação abominável a Deus. Ló e as filhas, então, seguem viagem, porque é assim que deveria ser. E aí entra exatamente essa história, esse trecho que agora você leu. Que então eu vou agora pedir a Amélia que você nos ajude com isso que nós acabamos de ver também, já em decorrência do que Maíla contou para nós, que é esse estar numa caverna, mostra que eles estão desprovidos de tudo, mostra que eles perderam realmente tudo, eles estão do zero. No entanto, há uma preocupação por parte das filhas de gerar um futuro, de trazer um futuro. E isso só pode contar com aquele velho pai. Então, eu queria que agora você nos ajudasse nesse entendimento. Então, na realidade, o episódio que você leu, ele quer dar razão de 2 povos aparentados vizinhos de Israel, que a gente fala Moabitas e os Amonitas, né? E fala das 2 mães, a decisão delas qual é? Elas pensam, então, que não tem mais ninguém. Então, o desejo da maternidade, o desejo da descendência, fala mais alto e acontece o fato de cada uma noite embebé do pai vai ter relações sexuais com o pai. Aí você percebe que fala assim que a mais velha deu à luz a um filho, chamou de Moabe. Moabe quer dizer do meu pai. Também a outra nova deu à luz a um filho e chamou de Amon. Amon quer dizer filho da minha gente, filho do povo. Então, são os antepassados dos atuais Monitas e Moabitas, né? Então, é uma astúcia para continuar a descendência. A gente vai ver na Bíblia várias situações semelhantes, né? Para conseguir a descendência. O importante é isso. A gente fala assim, é o grito do sangue, a ânsia da vida que deve continuar, né? E o único jeito delas fazer isso é drogar o pai, né? Embebedar o pai e darem à luz. É uma continuidade. É um jeito de contar, que a Bíblia acha de contar como é que surgiram os Moabitas e os Amonitas. Então, aqui, Maíla, a gente vê que, na verdade, como a gente dizia, estão numa caverna, desprovidos de tudo, mas houve, embora toda aquela pressa, aquela agonia de sair, porque já estava para ser destruída a cidade, eles não tiveram tempo de levar algumas coisas, dentre elas a bebida, que é essa bebida que serve o pai, né? Nunca uma pessoa sai sem nenhuma provisão, sem nenhum preparo. Até pelo fato que não saberiam o que iriam ter aí à frente, né? Mas, de qualquer maneira, também esse texto, a partir disso que a Melinha coloca, esse desejo da vida. Para entender a Bíblia, nós que estamos há mais de 5.000 anos desse trecho aqui, a gente precisa tirar um pouco
os conceitos que a gente tem. Não a moralidade, não é assim, então vamos tirar os conceitos morais e tudo pode. Não, é entender o sentido, a intenção que se tem. Porque se a gente coloca assim, a intenção delas era algo prazeroso, a carne, satisfazer os desejos, não é isso. Não foi esse o entendimento, não foi essa a intenção que elas tiveram com o pai. A intenção foi gerar uma descendência, talvez aqui de uma maneira um tanto precipitada, né? Quando fala assim que elas olharam e não observaram ninguém à sua volta, claro, elas estavam aí num lugar deserto, né? Diante de uma situação inóspita, tudo. Então, nesse ponto, a gente tem que aprender, tirar uma lição também. No sentido de que, às vezes, a gente se precipita. Se Deus providenciou a saída deles ali, a destruição daquela cidade e preservou essa família, Deus iria dar também a providência para o restante de coisas. Então, não, às vezes, nós, seres humanos, a gente antecipa os planos de Deus. Aqui justifica a situação delas pelo medo. Uma mulher sem um marido, se lembrarmos lá no capítulo 19, os genros, que seriam os protetores os guardiões, dela, né? não quiseram ir, não acreditaram em Ló. Quer dizer, o que seriam dessas duas mulheres sem os maridos? O pai, Ló, já é idoso, então elas também olham para a situação do pai e dizem, logo nosso pai vai morrer, e aí? Nós não temos filhos? Então, se você olhar nessa condição, a gente acaba se tornando mais brando e mais compreensível a essa situação. A gente vai ver que isso que aconteceu aqui foi um caso de incesto, né? Quando uma pessoa tem aí relações e gera um filho a partir de um parente muito próximo. Isso vai entrar a normatização, essa lei de proibir esses casamentos próximos já na época de Moisés, né? Onde lá no livro do Levítico 18, outros trechos também vão aparecer. Olha, agora, né, Deus vai legislando tudo isso. Mas aqui o objetivo como a Melinha colocou, é nos explicar de onde vieram esses dois povos, os moabitas e os amonitas. Que uma há coisa de dizer... interessante, uma coisa interessante que a gente lembra, que salta, quando você lê um texto desse, salta aos nossos olhos a tendência que tem de contar, né? Que vai nascer os moabitas e os amonitas. Mas por que não lembraram que tem Abraão que está perto, né? Elas se sentem sozinhas, tá? Mas não lembraram Abraão que morava tão perto delas, né? E porque Abraão também não foi indiferente, Abraão também estava preocupado, ajudou também, né? Sim. Aí a gente percebe que o jeito do grupo que está contando tem um desencontro, né? Das diversas linhas que escrevem os textos, sobre a questão das tradições sobre os patriarcas e as matriarcas, né? Sim. Na realidade, os autores ou os autores da narração, o que eles querem dizer mesmo aconteceu o incesto, mas para que continuassem dois povos. É muito interessante o jeito de contar. Por isso que a gente vai aprendendo, quando estuda a Bíblia, que sempre tem algum, nunca perguntar, foi assim mesmo? Desse jeitinho, né? Uma porque o texto é escrito centenas de anos depois. Mas é o jeito de contar, não é que é mentira, é o jeito de explicar como é que começaram dois povos. Exatamente. A gente tem que ter essa chave de leitura. O livro do Gênesis é o livro das origens. Então, tem que mostrar para nós de onde vieram os amonitas, os moabitas, que, inclusive, são povos que vão se tornar até aí adversários dos israelitas. Então, sempre nós vamos ver aqui na Bíblia
esses conflitos entre amonitas, moabitas e os israelitas. É verdade. Né? Mas aqui um detalhe, não sei até se a Melinha ia dizer, mesmo desses dois povos que surgiram de uma situação adversa como essa, para nós, desses moabitas, lá na frente, Deus vai suscitar Ruth. Isso. Né? Ruth, que vai dar aí a geração do rei Davi. Isso. Né? Então, perceba, por que esses dois povos surgiram aqui de uma situação, a nossos olhos, até complicada? Porque dentro do plano de Deus, Deus quer as coisas lá na frente chegar no que Ele quer como objetivo. E desses moabitas, Deus vai gerar Ruth, que vai gerar Davi. Então, perceba como que Deus faz uma purificação. Mesmo que seja algo impuro, como foi o que aconteceu aqui, lá na frente Deus tem um propósito maior, tira um bem, até mesmo de uma situação que aos nossos olhos parece má, como essa. Muito bem. A gente vê, então, aqui, realmente, na conduta da lei perante a lei civil, houve uma quebra, né, do que era... inclusive, nem era estabelecido esse tipo de proibição. Não. Ao longo do tempo é que vai se observando, né, gerações que vão se sucedendo dessas relações impuras. Sim. Né, e eles vão criando normas que hoje, no nosso código de ética social, nós não aceitamos. Não. Né? Exatamente. Então, prossigamos. Você quer avançar um pouco mais? Agora para o 20. Não, tá Não? joia. Agora a partir do capítulo Do 20, nós vamos então entender um pouco mais. Você quer que nós leiamos aqui Pode ler o capítulo 20, do 1 até o 18, porque nos dá uma sequência toda da história. Então, para quem tem sua Bíblia aí, nós vamos fazer esse capítulo 20 agora, que a gente vai continuar então com essa percepção do que vai se suceder a partir daí. Né? Então, iniciando aqui no meu livro, diz: Abraão partiu dali para a terra do Neguebe e habitou entre Cádiz e Sur. Ele foi morar em Gerara. Abraão disse de sua mulher Sara: é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerara, mandou buscar Sara. Mas Deus visitou Abimeleque em sonho durante a noite e lhe disse: vais morrer por causa da mulher que tomastes, pois ela é uma mulher casada. Abimeleque, que ainda não tinha se aproximado dela, disse: meu Deus, vais matar alguém inocente? Acaso não foi ele que me disse: é minha irmã? E ela mesma não disse: é meu irmão? Foi com boa consciência e mãos puras que fiz isso. Deus lhe respondeu no sonho: também eu disse que fizestes isso em boa consciência, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasses. Agora devolve a mulher deste homem, ele é profeta, e intercederá por ti para que vivas. Mas se não a devolveres, saiba que certamente morrerás com todos os teus. Abimeleque levantou-se cedo e chamou todos os seus servos. Narrou-lhes tudo isso e os homens tiveram grande temor. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: que nos fizestes? Que ofensa cometi contra ti, para que atraias tão grande culpa sobre mim e sobre meu reino? Tu me fizestes como não se deve fazer. E Abimeleque disse a Abraão: quem te pediu para agir assim? Abraão respondeu: eu disse para comigo, certamente não haverá nenhum temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa de minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e tornou-se minha mulher. Então, quando Deus me fez andar errante, longe de minha família, eu disse a ela: eis o favor que me farás. Em todo lugar em que estivermos, dirás a meu respeito que eu sou teu irmão. Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão e lhe devolveu sua mulher Sara. Disse ainda Abimeleque:
Eis que a minha terra está aberta diante de ti. Estabelece-te onde bem quiseres. A Sara ele disse: Eis aqui 1000 siclos de prata que dou a teu irmão. Isto será para ti um como véu lançado sobre os olhos de todos que estão contigo. Abraão intercedeu junto de Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e seus servos, a fim de que pudessem ter filhos, pois Yahvé tornara estéril o seio de todas as mulheres na casa de Abimeleque por causa de Sara, a mulher de Abraão. Nós vamos continuar aqui, então, vendo essa questão que é citado mais uma vez. Inclusive, nós já tivemos oportunidade de ver esse trecho em programas anteriores. No Gênesis 12. Em Gênesis 12. Mas nós queremos aqui trazer de volta isso que está sendo discutido, a questão da ligação de pais, filhos, irmãos, irmãs entre si, as relações sexuais, né? Sim, sim. Maíra? Aqui a gente percebe Abraão, que chega numa terra estranha, né, a terra de Gerara, e diante de um rei, é um rei filisteu. Essa região é uma região ali da Filisteia. E esse rei filisteu, Abimeleque, ele, claro, como todo rei, ele tem o seu harém, né, a quantidade lá de mulheres que estavam à disposição do rei. E eles, Abraão, então, e Sara, eles avançam nas terras desse rei. Abraão já prevendo aí que talvez Sara fosse ser vista e tomada pro harém de Abimeleque, num sentido até de se preservar, ele acaba colocando Sara nas garras do rei. Percebe assim, isso é outra coisa que a gente precisa sempre observar na Bíblia, que os homens, eles têm realmente assim um poder. Então, para livrar a pele dele, Eles usam as próprias ele mulheres. usou Sara. Então, diz que você é minha irmã. Realmente aqui parece uma mentira dele, mas não é tão mentira, é uma meia verdade. Porque realmente Sara é meia-irmã de Abraão. Né? A descendência dela, os pais, o pai é igual, mas as mães são diferentes. O pai de Abraão e o pai de Sara, o pai de Abraão e o pai de Sara são o mesmo, Terá. Mas as mães são diferentes. Então, ele diz que ela é uma irmã dele. Tá? Uma meia verdade, é isso mesmo. Só que, nessa situação, ele coloca Sara dentro Do covil. de Abimeleque. Imagina, ela estando ali, ela estaria sujeita a tudo. Então, ele arma essa situação no sentido de preservar a ele, mas sem pensar muito nas consequências, né? disso. O que você vê, qual a sua contribuição nessa visão dessa situação tão delicada que se criou aí, Amélia? Olha, a gente percebe, se no capítulo 12, lá do versículo 10 a 20, é o primeiro fato que conta isso, começa lá no versículo 10 do 12 dizendo que houve uma carestia. Então, já se percebe que o povo é errante. Ele ainda não está na terra prometida, não consegue ficar. Então, para fugir da fome, desce para o Egito. O primeiro caso está no capítulo 12. Agora, no capítulo 20 também, ele levanta acampamento e vai a Neguebe, e vai ficar lá perto também, e vai usar. Então, a gente percebe também aqui algumas coisas. Vai repetir no capítulo 26, agora com Isaac, que vai fazer a mesma coisa com a mulher dele. Então, é um costume, né, que tem. Então, qual é o papel da mulher? A mulher acaba sendo propriedade, né? A mulher não tem hora e não tem vez. Ela é usada. É abusada. E também é por causa da fome. Então, o homem entrega. Olha, fala que você é minha irmã. Mas a gente não vê em nenhum dos textos ela falando, eu não vou, não, amor, eu vou ficar aqui. Não pode.
A mulher não tem voz, a mulher é calada, abafam a voz da mulher, a mulher simplesmente é entregue para que se defenda o marido, né, o homem. No caso aqui, está falando de Abraão, depois de Isaac também. E esse texto é um pouco diferente, porque lá no primeiro texto o faraó usou e abusou da Sara, né? Aí o Abraão ganhou bastante herança, ganhou dinheiro. Agora aqui, né, mesmo que Abimeleque leva a Sara, mas ele ainda não tinha dormido com a Sara, né? Mesmo assim, no texto aqui é diferente, fala que Deus castigou, fez todas as mulheres ficarem estéreis. Aí Abraão intercede de novo, no 12 também ele intercedeu, né? Ele aí também fala, Abimeleque pegou ovelhas, vacas, servos e servas, deu a Abraão, devolvendo também Sara, sua mulher, e disse, aí tens minha terra, aí fica onde você achar melhor ficar. Lá no capítulo 12, ele manda acompanhar Abraão e Sara para ir para longe, para nunca mais voltar. Aqui Abimeleque não, ele fala para procurar um lugar e ficar, pode viver lá. Aí Abraão reza a Deus, cura Abimeleque e a mulher e as concubinas, para elas também se tornarem férteis também. Então, é o jeito de contar, mas o que fica forte no outro texto, no capítulo 12, agora no 20, é a mulher, né? Como que a mulher é tratada. A mulher é uma propriedade para salvar a minha vida, você mente que você é minha irmã e pronto, né? Isso, é uma bela moeda de troca, né? Pois é, né? Então, nós vamos continuar daqui a pouquinho com esse assunto, mas eu vou pedir um pequeno intervalo. Já voltamos. Voltamos, estamos aqui estudando o livro do Gênesis, entrando no capítulo 20, tentando entender essa questão toda da necessidade de se criar um novo povo, um povo farto, um povo que possa guerrear, um povo que possa plantar, um povo que possa ser mão de obra para todo o serviço. Então nós vamos ver que há algumas concessões que para nós hoje traz uma certa preocupação. Opa, isso aí é um código de ética que foi meio agredido. Pais se relacionando sexualmente com filhas, né? As filhas buscando ter filhos dos parentes próximos, porque a situação era gerar descendentes. Então, o que chama atenção agora aqui nesse capítulo 20, eu quero pedir ajuda da Amélia para que eu possa entender, é que aqui é a primeira vez em que nós vamos ouvir Abraão ser chamado de profeta. Antes não aconteceu isso. Como é que se dá essa situação? Por que agora essa nomeação? Então, na realidade, o Abraão, ele intercede por Ló também, né? Ele pede a Deus. Aqui também, ele está pedindo, ele entra lá e o jeito que o Abimeleque fala com ele também, parece que Abimeleque, olha, eu não sou culpado, eu estou em ignorância nesse assunto aí, né? Eu nem sabia disso, ele mentiu para mim. Então, aí, na realidade, o que ele vai fazer? Como parece que no texto que o Abimeleque foi castigado, não só ele, mas todas as mulheres do grupo dele, a esposa e todas as mulheres do harém e de escravos e tudo, para se tornarem estéreis, né? Então, Abraão intercede como profeta. Então, ele, além dele ser o pai da fé que a gente fala em todos os capítulos dos patriarcas e matriarcas, passa a ser o intercessor também, né? Ele vai e pede a Deus também, ele reza a Deus, aí que a mulher, as concubinas, aí elas vão se tornar mães também, vão engravidar. Então, é um jeito de falar também. Abraão também, aqui é chamado de profeta também. Mas ele já tinha intercedido a Deus pela família de Ló também. Uhum. O que mais nós podemos aproveitar aqui desse texto ainda que chama atenção, Maíla? Então, acho que é interessante também que nós podemos tirar daqui o quanto essa pressa em fazer do nosso jeito humano, sem respeitar aquilo que Deus quer, pôs aqui também em risco toda a descendência que seria de Abraão e Sara. Deus havia dito a eles que daria a eles um filho. E esse filho, claro, teria que ser de Abraão e Sara.
Aqui, quando Abraão coloca Sara dentro dos poderes aí de Abimeleque, e ela poderia até ter se tornado mulher dele, Ter gerado filhos para gerado ele. um filho de Abimeleque, É, poderia ter posto aí em risco toda a descendência que Deus Exatamente. havia prometido. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem que aprender. Espera que Deus sabe como agir. exatamente. Né? Às vezes a gente perde, a gente põe em risco as coisas porque a gente não sabe esperar aquilo que Deus prometeu. Se Ele prometeu, de alguma forma isso vai acontecer. Então, e o que chama atenção a mim também, aqui no versículo 14, fala que Abimeleque tomou. A gente vê assim essa brandura por parte desse rei, que normalmente eram pessoas muito cheias de vontade, de poder, soberanos, e a palavra deles e a postura dele, a pessoa deles, jamais deveria ser desafiada. Sim. E a gente vê aqui, praticamente, Abraão meio que tirou um sarro dele, né? Abraão meio que debochou dele. Olha, é uma meia-verdade, ela é minha irmã, mas eu não vou te contar que ela é minha mulher e vou deixar você se... E a gente então percebe até aqui que esse rei, diante das circunstâncias, até foi generoso. Porque ele poderia ter mandado castigar, matar Abraão, porque você mentiu para mim. No entanto, ele indeniza até Sara, né? Dá ela aí uma quantia em dinheiro, como para amenizar toda aquela situação. E ele até mostra-se uma generosidade do coração desse rei. Que Deus, nessa bondade infinita, vai cobri-lo até de bênçãos, porque fala o texto que tanto ele quanto as esposas, as mulheres, acabam se tornando, então, pessoas curadas. Deus os cura, sua mulher e até os servos, né? Exatamente. Então, você vê, na generosidade que Abimeleque teve, Deus foi ainda mais generoso. Fez uma recompensa. Uma recompensa. Né? Então, é interessante isso. Uma outra coisa interessante que tem nesses textos, na história também, né? Que é quando a gente lê os patriarcas e as matriarcas, os pais e as mães também, a gente percebe que sempre quem sai ganhando são os homens, né? Ganha riquezas aqui também, e na realidade a gente tem que lembrar sempre da cultura da época, da sociedade da época, é uma sociedade patriarcal, onde o homem é acima de tudo, entendeu? Então, aí por isso que fala que o Abraão é intitulado como profeta lá no versículo 7. A gente lembra também, Ana, Moisés também é o profeta por excelência, ele vai interceder implorando também o perdão divino lá no Êxodo 32, Deuteronômio 9. Samuel também clamou a Javé durante uma noite inteira. Jeremias também vai orar também pelo povo, pela cidade santa. Daniel também, né? E depois, carta aos Hebreus, capítulo 7, fala que Jesus vive eternamente para interceder por nós. Então, é uma maneira, começa ali com Abraão, vai Moisés, vem vindo, e até hoje ainda tem, né? Ótimo. Muito bem. Meninos, então, e meninas, eu vou avançar, vamos avançar. Vamos para o capítulo 21. Eu vou ler esse trechinho só do versículo 1 ao 7, para que a gente consiga ver o que vai se sucedendo depois. E Yahvé visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu à luz um filho, e Abraão, já velho, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele completou 8 dias, como Deus ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Todos os que o souberam rirão comigo. Ela disse também: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E a gente vê Deus operando milagres onde menos se espera, né? Você vê que aqui aquela promessa que Deus havia feito a Abraão e a Sara, aqui se completa.
porque aqui tem o nascimento do filho Isaque. Isaque significa o filho da promessa. Esse é o significado desse nome. Então, aquilo que Deus promete, no tempo certo, Deus vai cumprir. Então, não importa que a gente tome outros caminhos, faça do nosso jeito, aquilo que Deus havia prometido vai se cumprir. Ainda que diante da incredulidade, porque aparece sempre Sara, mas será possível tudo isso? Né? Ela era estéril e idosa. Quer dizer, se fosse só uma condição, ainda... Vamos lá, né? Deus vai dar um jeito de um lado de... Não. Porque Deus, aqui lembra muito aquilo que a Virgem Maria coloca lá, quando o anjo chega para ela anunciando que ela seria a mãe do Filho de Deus. Deus é o Deus do impossível. Então pensa, uma mulher idosa e além de tudo ainda estéril. Então, mas Deus trabalha no impossível. Mas precisa que a gente acredite, que a gente permita. Então aqui começa toda essa história, a entrada aí já dessa descendência de Abraão a partir do filho Isaque. Muito bem. Prossigamos um pouquinho mais, vamos dar um pouquinho mais um passo, a partir seguindo aí do versículo 8, eu vou até o 20, então, que vai dizer: a criança cresceu e foi desmamada, e Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Ora, Sara percebeu que o filho nascido de Abraão, da egípcia Agar, brincava com seu filho Isaque, e disse a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta serva não seja herdeiro com meu filho Isaque. Esta palavra acerca de seu filho desagradou muito a Abraão, mas Deus lhe disse: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porque é por Isaque que uma descendência perpetuará o teu nome. Mas do filho da serva eu farei uma nação, pois ele é de tua raça. Abraão levantou-se cedo, tomou pão e um odre de água que deu a Agar, colocou-lhe a criança sobre os ombros e depois a mandou embora. Ela saiu andando errante no deserto de Bersabeia. Quando acabou a água do odre, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco. Dizia consigo mesma: não quero ver morrer a criança. Sentou-se de fronte e se pôs a gritar e chorar. Deus ouviu os gritos da criança e o anjo de Deus, do céu, chamou Agar, dizendo: que tens, Agar? Não temas, pois Deus ouviu os gritos do menino do lugar onde ele está. Ergue-te, levanta a criança, segura-a firmemente, porque eu farei dela uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela enxergou um poço. Foi encher o odre e deu de beber ao menino. Amélia, essas histórias são realmente coisas de Deus, né? Coisas belíssimas. A gente pensa que com todo o furor, porque, claro, Sara começa a sentir ciúme dessa concorrência, daquele que quer pleitear a sucessão. Mal ela pensa que, como a Maíla já disse por 2 vezes, Deus tem seus planos, Deus não é feito de bobo por ninguém, né, Amélia? Então, o que se sucede, menina? Então, olha, o importante nesse texto aqui é que ela tem um filho, né, depois de tanto tempo, a promessa se cumpre, ela tem um filho e o menino vai chamar Isaque, quer dizer, riso, porque ela riu. Como é que pode uma velha e um velho, né, ter um filho? Mas aí o que acontece? Ela vê que o menino está brincando com o irmão, com o Ismael, e ela fala: eu não quero saber desse negócio não, né? Ele não vai ter herança com o meu filho, não. E Abraão então fica triste, mas faz. Então, todo jeito de contar aqui é muito triste. Pega a mãe, dá um pouquinho de água, um pouco de pão e vai. Mas o importante é a gente perceber algumas coisas. Lá no capítulo 16, quando a Agar também ficou grávida, aí a Sara manda ela embora. E lá no deserto, ela começa a chorar e o anjo Deus aparece para ela e fala para ela: não chores,
volta para casa, você está grávida, vai ter um menino, e Deus faz ela enxergar que ele também vai ter uma grande descendência. Então, a descendência que Deus prometeu para Abraão, né, promete agora para uma escrava egípcia, para Agar, tá? Então ela volta, vai ter um menino. Agora nasce o Isaac. O Isaac nasce, quando vai fazer, desmama o menino, vai fazer uma grande festa. Aí a Sara, então, que é a que ele manda Agar, a egípcia, embora. Ele obedece e vai. Mas aí Deus fala para ele, não se preocupe, também o filho da escrava, farei dele um grande povo, pois é teu descendente. Então de madrugada ele pega o pão, a água, o menino e fala para ela ir embora. E ela está vagando pelo deserto e fala assim que ela pega, deixa a criança perto de uma árvore, porque ela não quer ver que a criança vai morrer de fome, de sede. E ali o menino começa a chorar, aí fala, Deus ouviu a voz do menino e chamou Agar, porque não temas, Deus ouviu a voz do menino chorando. Levanta-te, toma o menino, fica tranquila. Novamente fala, porque eu farei dele um grande povo. Aí Deus abre os olhos dela e ela enxerga água, né? Aí fala que Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou e foi morar lá no deserto e a mãe procurou para ele uma mulher egípcia. Novamente aqui vai falar de Ismael, vai nascer um povo também. Mas o importante é a gente perceber, em toda essa história que estão contando, que Deus ouve não só o choro de Abraão e Sara, que não tinha filhos, Deus ouviu quando Abraão não dava mais para ficar na terra dele, e manda ele para outro lugar, que Deus vai estar com ele, faz uma promessa, terra, bênção e descendência. Depois Deus escuta o choro da escrava egípcia, ela volta, aí depois escuta o choro do menino, então um Deus que escuta, entendeu? Não importa o povo que é. E depois aqui também, que lá, que vai fazer com que o menino vai habitar no deserto e vai viver lá, e a mãe vai achar para ele uma mulher egípcia. Então, é o jeito de contar também, né? Porque Ismael significa escuta, escute, né? Tá. E agora, então, mas ele vai ser, então, o Ismael, filho de Abraão, vai ser descendente de um povo lá do deserto. E o Isaac vai ser descendente também de Abraão. O importante é perceber isso, Deus escuta. Deus escuta o choro de quem está sofrendo, de quem que pede ajuda. Deus escuta, isso é importante saber. Não importa quem, seja raça, seja homem, seja mulher, seja criança. Deus escuta e Deus atua. E vai ser lembrado isso também lá quando o povo estiver novamente no Egito como escravo. Isso. Em que o povo escravo, Deus diz, eu ouvi o clamor do meu povo, desci para libertá-los e levá-los, fazê-los subir até a terra onde corre leite e mel. Então, prova exatamente isso que a Melinha colocou. Deus não é um Deus insensível, alheio ao nosso sofrimento. Ele está sempre atento ao nosso clamor e fará alguma coisa em nosso favor. Não importa realmente quem peça, seja a egípcia, seja Sara e Abrão, seja agora aqui o próprio Ismael. E mais uma vez, o texto, ele quer nos fazer entender a origem dos ismaelitas, que é o povo árabe. Que dois povos que a gente tem, né, aí na história, que até hoje existem. Os árabes, que são descendentes de Ismael. E o povo de Israel, os israelitas, os judeus, mostrando que esses dois povos, que infelizmente hoje vivem numa guerra ali naquela região da Terra Santa, judeus e árabes, muçulmanos e judeus mesmo, né, do judaísmo, são dois povos irmãos, porque o mesmo pai é Abraão. Então eles têm a mesma linhagem, né? O pai é comum tanto dos ismaelitas, os árabes, quanto dos descendentes de Isaac, que é o povo de Israel. Então percebam que
as divisões que nós temos na vida não foram de Deus. Deus nunca quis, tanto é que pôs um pai para os dois. Mas é preciso que a gente se entenda. Aí já parte de nós. Então, nós é que precisamos construir essa paz. Nós temos o mesmo descendente, o mesmo pai da fé. Por isso que tanto para árabes, os palestinos, quanto para os judeus, os israelitas, Abraão é esse pai da fé. E para nós cristãos também, que temos a descendência aí dos judeus. Mas a gente precisa se entender. Aí já é conosco. Né? E aí a gente percebe aqui que entre as mães, esse ciúme, essas vaidades. Lá atrás, Agar debochava de Sara. Isso. Porque ela não tinha filhos. Agora que Sara tem um filho, agora eu devolvo. Eu revido e mando ela embora. Então, perceba que nós, seres humanos, a gente precisa caminhar, a gente precisa se melhorar. Essas histórias que aparecem aqui são para a gente perceber o quanto essa nossa humanidade precisa ser polida, trabalhada por Deus, deixar esses ciúmes, essas rivalidades e pensar no bem maior. Aqui, Ismael já devia ter em torno de uns 14 anos. Mais ou menos, né, Amélia? Uns Então, 14 anos. Né? Fala que ele colocou o menino nos ombros da mãe. Então, não dá para você perguntar por detalhes no texto. Gente, Não. Já é um mocinho, já É um 14, mocinho. 15 anos. E aí vê a mãe do menor que foi desmamado. Tá brincando com um irmão de 14 anos, eu sinto ciúme, manda ele embora daqui, vamos resolver logo isso. Então, são coisas que a gente não precisa levar ao pé da letra, né? Entender a mensagem. Né? O que eu percebo, Maíla, ouvindo vocês duas, nos conduzindo nesse entendimento, é que a diferença entre como conviver com o bem e com o mal é que os dois, com suas ações, trazem consequências. Só que quando se convive com Deus, clamando, implorando, pedindo sua proteção, as nossas consequências de atos maus são corrigidos por Deus e Ele tira um proveito daquilo. Já os maus, que só provocam, só querem saber de destruição, existe ranço, existe ódio, existe rancor, os seus atos não prosperam para serem reconstruídos porque eles não clamam a ninguém. Eles vivem da destruição pela destruição. Então a gente vê que realmente a caminhada do povo de Deus é uma caminhada comum, como a caminhada de todo o povo. A diferença é que eles clamam a proteção do Altíssimo. E isso faz com que os caminhos sejam corrigidos, as veredas sejam aplainadas, os montes sejam nivelados, né? E assim Deus vai tirando proveito, porque Ele sabe que o povo clama por sua intervenção. Amélia, quer finalizar esse entendimento? Uma coisa muito importante, a gente está estudando os textos do Gênesis que fala dos pais e as mães da nossa fé. A gente tem que lembrar que nós somos descendentes desses povos, né? E que tudo que eles fazem, as coisas, horas boas, horas não tão boas assim, nós fazemos também. Então, a gente tem que olhar para esses textos que a gente está lendo e perceber nós dentro desse povo também. Não é à toa que a gente canta, né? Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, né? Então, a gente é esse povo também, mas com os erros, com os acertos, né? E às vezes com falta de fé, às vezes com fé, né? E brigando entre a gente também. Assim que é. Mas se deixar conduzir por Deus, porque Deus sempre, isso que vocês colocaram, Deus sempre consegue consertar as nossas bobagens, as nossas precipitações, a nossa falta de acreditar que Ele vai providenciar. Então, às vezes os nossos caprichos, os nossos sentimentos, eles acabam gerando consequências horríveis, né? Às vezes sem pensar até no que vai dar isso. Imagina, uma mãe
com um menino de 14 anos sendo mandado embora. Vai embora daqui. Mas Deus sempre vai tirar um jeito de proteger e de nos ensinar com isso, né? Basta que a gente deixe aí conduzir pelas mãos de Deus. Por isso o livro do Gênesis, ele mais do que ser um livro que a gente estuda aqui, para ficar procurando detalhes. Ah, por que é assim? Não. Aprendamos as mensagens que ele nos traz. E cada uma dessas passagens aqui sempre vai nos ensinar coisas práticas para a nossa vida. Porque esses ciúmes aqui, essas rivalidades, não aconteceram só com Agar e Sara, Abraão no meio das duas. Ainda hoje ocorre. Ocorre. Então, infelizmente. E a importância é exatamente isso que você coloca, né, Maíra? Que a gente possa, nessas leituras que a gente está fazendo, assimilando, tentando fazer uma releitura de tudo isso aí, a gente possa perceber o domínio que Deus tem da situação, principalmente diante daqueles que se colocam sobre suas mãos, né? Então, eu quero aqui agradecer imensamente a presença da nossa mestra Maíla, nossa mestra Amélia, que está conosco aqui via Skype, a presença de cada um de vocês e dizer que o programa tem por objetivo nos fazer conhecer páginas valorosas da Bíblia e nos fazer também tirar delas atitudes e posturas e comportamentos mais valiosos ainda. Portanto, não desanimemos, continuemos, estaremos aqui no nosso próximo programa aguardando todos vocês. Portanto, até lá e salve Maria Imaculada. Salve Maria Até Imaculada. lá. Até.